Oi, 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 bom dia. Tudo bom, turma? Vamos trabalhar? Nosso tema hoje é calorimetria, né? Vamos ver o que é calorimetria, né? E vamos ver seu conceito, sua conceituação básica, né? Enfim, vamos conhecer o que seria esse tema. A calorimetria nada mais é do que um conjunto de métodos experimentais para medir as quantidades de calor absorvidas ou desprendidas em fenômenos térmicos. Então, é isso que é calorimetria, né? A nomenclatura já sugere, né? Metria de medição, né? Medição de calor, no caso. Então, é isso aí. E o que é calor? Turma, calor nada mais é do que a energia transferida de um corpo para outro graças à diferença de temperatura entre eles, né? Porque se não houver diferença de temperatura entre os corpos, não vai haver o calor, não vai haver a transferência. Então, é isso aí. E a caloria? Então, veja, estamos falando de calorimetria, falamos de calor, e o que seria a caloria? A caloria, turma, é a energia necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Aí você já observa que caloria, né, é energia. É exemplo de calor, né? Então, calor é energia transferida, caloria, variação. Qual seria então a unidade de calor de medida, né? No Sistema Internacional de Medida também é o Joule. Veja que o Joule está presente em diversas grandezas, em diversas situações da física. Grande Joule, né? Então veja, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade é o Joule. Aí já sabemos, representado pela letra J maiúscula. Mas usualmente, turma, tem uma situação bem interessante. A calorimetria nos sugere caloria, né? E usualmente costuma-se falar de caloria, CAL, né? Tantas calorias, tantas, muito comum nas dietas, por exemplo, né? Aí você vê se tem uma relação uma coisa com a outra. Uma caloria seria igual a 4,18 joules. Essa relação ela é bastante interessante porque normalmente a gente utiliza em diversas situações para fazer essa mudança, né, de unidades aí. Muito interessante isso. Podemos ainda, turma, falar aqui de transferência de calor, né? Como a gente falou lá, né? O calor ele se transfere. E como é que se dá essa transferência? Como é que se dá? Se ele se transfere, tem que haver uma forma de acontecer essa transferência. Calor de um corpo para outro. Então, observe. Desculpa. Acontece assim, né? A transferência vai de um corpo A para um corpo B, como a gente está vendo aí. Se a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B, então a transferência de calor sempre é do mais quente para o mais frio. Sempre dessa forma, né? Acontece a transferência de calor, né, do mais quente para o mais frio, do corpo mais quente para o corpo mais frio. E isso vai acontecendo até que se chegue a um equilíbrio, né? Quando os dois corpos, após a transferência de calor, terminam com a mesma temperatura, aí está definido o equilíbrio térmico, né? Conforme está representado bem aqui. Do corpo de maior calor para o de menor calor, até que atinja o equilíbrio térmico. Os tipos de calor. Basicamente, podemos falar de calor sensível e calor latente.
seria o calor sensível? O calor sensível se dá quando ocorre a variação de temperatura. Variou a temperatura, então a gente fala de calor sensível. E o calor latente? Aí é quando ocorre a mudança de estado. Mudança de um estado para outro, né? Estado físico, né? A calorimetria sugere também uma equação fundamental, através da qual se pode calcular a quantidade de calor de um corpo. Essa equaçãozinha simples aí, onde Q maiúsculo é igual a M minúsculo vezes C minúsculo vezes delta θ, que é a variação de temperatura. Esses termozinhos aí, quais seriam então os seus significados? O Q maiúsculo, né, representa a quantidade de calor recebida ou cedida do corpo. M minúsculo representa a massa do corpo em questão. O C minúsculo é o calor específico do corpo. E delta θ é a variação de temperatura. Então, esta equação algébrica dada bem aí nos permite calcular a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo. É chamada, então, de equação fundamental da calorimetria. A quantidade de calor é diretamente proporcional à massa, ao calor específico e à variação da temperatura, diretamente. Então, quando varia, o outro também varia. Calor específico, desculpe, coeficiente, né, de calor. É um coeficiente de proporcionalidade que é a característica do material. E indica quanto de calor, né, qual é a quantidade de calor que é necessário para aquecer 1 grama de massa de um corpo em 1 grau Celsius. Então é essa aí a sua definição. Aquecer 1 grama de massa em 1 grau Celsius. Por exemplo, coeficiente de dilatação do ferro. O coeficiente de dilatação do ferro é 0,11 calorias por grama por grau Celsius. O que é que significa isso? Indica que é necessário 0,11 calorias, definida como a gente viu anteriormente, para aquecer 1 grama de ferro. Aquecer em 1 grau Celsius. Tudo unitário, né? O aumento de temperatura se dá assim: calor recebido, quando a quantidade de calor é maior que zero. Diminuição de temperatura se dá quando o calor cedido, a quantidade de calor cedido é menor que zero. Muito obrigado.